Shalom! Você vai aprender agora como distinguir um verbo regular de um verbo irregular em hebraico. O verbo na sua ação completa, o katal, ou na sua ação incompleta, o ikitol, pode ser considerado regular ou irregular de acordo com a consoante que aparece na sua raiz, no seu radical. Como que eu sei que um verbo é irregular ou fraco? Olhando a raiz do verbo, como falei. Se na raiz aparecer consoante gutural, e as guturais são Aleph, Re, Ret, Ain, Resh, como por exemplo no verbo amatz, então aqui nós temos a Aleph, que é uma gutural, amatz ele foi forte, ou o verbo Haval, então nós temos aqui a letra Re, que é uma gutural, então Haval, Haval significa ele tornou-se vazio ou ele tornou-se inútil. No verbo Raham, então nós temos aqui a Het, né, que é uma gutural, então Raham, ele foi sábio. Ou o verbo Avad, ele serviu, Avad, então nós temos Ain, então uma gutural na raiz. Lembra que a raiz normalmente tem 3 consoantes. Ou, por exemplo, o verbo Radaf, Radaf. Temos a letra Resh, que é uma língua dental, mas foi adotada pelas guturais, e então é considerado um verbo fraco ou irregular. Se na raiz aparecer também alguma mater lectionis, que é Re, Vav ou Yod, então estou diante de um verbo fraco ou irregular. Exemplo, verbo ralar. Então nós temos aqui a mater lectionis Re, que também é gutural, ralar. O verbo yalad, então a iod é uma mater lectionis, então é um verbo fraco, irregular. O verbo kum, yalad, ele gerou, ralar, ele foi, ele andou, ele caminhou. E o verbo kum, então nós temos a vav, que é uma mater lectionis, e também torna o verbo fraco ou irregular. Kum significa ele se levantou. Um verbo será fraco também, ou irregular, se na raiz aparecer a consoante nun, como no verbo natan. Então nós temos uma nun, aliás duas até, né, no início e no fim, mas bastava uma. Então natan, o verbo ele deu, ele presenteou. Esses verbos todos aqui no quadro são considerados verbos fracos ou irregulares. Também o verbo será considerado irregular se a segunda consoante da raiz se repetir, como o verbo savav, ele rodeou. Recordando, um verbo será fraco ou irregular se tiver gutural na raiz, se tiver qualquer consoante do mnemônico ruína ou a segunda consoante da raiz repetida. Então vou escrever aqui a palavra ruína, é um mnemônico que eu criei para ajudar a você reconhecer um verbo fraco ou um verbo irregular em hebraico. Para isso vou apagar o quadro. Então vou limpar aqui a parte, o verbo radaf, que é irregular porque tem uma resh, que é da família das guturais, ou um verbo fraco, nem sempre irregular, mas ele é considerado fraco. O verbo ralar, que tem uma gutural ou uma mater lectionis, faz com que o verbo seja fraco. E também o verbo natan, que tem uma nun, faz o verbo também ser fraco ou irregular, natan. Então vamos escrever aqui o mnemônico ruína. Letra Re, que é gutural ou mater lectionis. Avav, que é uma mater lectionis. Aiod, Anun, Aiod também é mater lectionis. Anun torna um verbo fraco. E vamos fechar com a Re, gutural. Então nós temos a palavra ruína, é um mnemônico naturalmente. Então ruína é
um mnemônico para te ajudar a guardar que se um verbo tiver guturais ou consoantes vocálicas, revav, iod ou nun, ele é considerado um verbo fraco. E também, como a gente viu anteriormente, se a segunda consoante da raiz se repetir, eu vou até escrever aqui, o verbo savav, que ele é um exemplo, temos outros, mas vamos usar esse exemplo. Rodeou, circundou. O que acontece? A segunda consoante da raiz é um vet. Então, a vet, e aí ela vai se repetir. Olha só, então a terceira consoante também é a mesma da segunda. Então, quando isso acontece, um verbo que tem duas consoantes, a segunda e a terceira, iguais, é considerado um verbo fraco ou irregular. Diferente disso, o verbo é considerado regular ou forte. Os verbos irregulares podem sofrer certas modificações em sua conjugação. É semelhante ao que acontece mais ou menos em português com os verbos irregulares. Contudo, diferente do português, os verbos no catálogo, que é o completo, sejam regulares ou irregulares, não sofrem alteração no sufixo. Serão sempre os mesmos do mnemônico tia, tatá, não tem tino. Vou escrever aqui para a gente relembrar. Então, vou limpar o quadro. Vamos limpar aqui o verbo amats. Tem uma gutural na raiz, por isso ele é considerado um verbo fraco ou irregular. O verbo raval, gutural na raiz. Raham, também é gutural. Avad, gutural ain. Savav, ele rodeou, ele circundou. Duas consoantes iguais, a segunda e a terceira. Vou deixá-lo aqui por enquanto. E alad, nós temos aqui uma mata electionis e cum a mata electionis, por isso um verbo fraco, que faz parte do grupo ali do mnemônico ruína. Muito bem, então eu vou escrever aqui o tia, tatá, não tem tino, que é um mnemônico que eu criei, que você já conhece, que ajuda a você lembrar as terminações ou os sufixos do verbo no catal, também conhecido como completo. Então, ti, eu chamei de tia. Então, ti é primeira pessoa, eu. Tá, segunda pessoa masculino singular. Depois, t, que eu chamei de... é um T, né? É a segunda pessoa do feminino singular. É um T mudo. T. Depois, a terceira masculino singular é a raiz. A raiz não tem sufixo, então nós passamos para a terceira pessoa. A terceira pessoa termina em A. E aí eu chamei de tá, tá. Tia, tá, tá. Ti, tá, tz, a. Tia, tá, tá. Depois, a primeira pessoa do plural, nu. Nu, eu chamei de não. Segunda pessoa do plural, tem. Que eu chamo em português tem, não tem. E por último, segunda pessoa do plural, feminino e avav, que eu chamei de tino, ten mais o tino. Tia, tá, não tem tino. Tia, tá, não tem juízo. Então, nós temos o verbo no catálogo. Para o ictôno ou incompleto, as consoantes do mnemônico atina e oná, presta atenção, Jonas, permanecerão nos verbos tanto regulares quanto irregulares. Nos irregulares, podem sofrer mudança apenas na vogal que acompanha cada consoante prefixo. Vamos escrever aqui só para que você relembre os prefixos, que é o atina, né, o mnemônico, e os sufixos ioná.
Então vou apagar aqui a palavra ruína, que é o mnemônico, que tem as matelectiones, revaviod, anun, e aqui a re representando as guturais, que fazem com que um verbo seja fraco ou irregular, se nós tivermos na raiz qualquer uma dessas consoantes. Vou limpar também o verbo savav, ele rodeou, que tem a segunda consoante igual à terceira igual à segunda, ou segunda repetida. Se for a primeira e a segunda, não tem problema. O problema está na segunda e na terceira. Então, o verbo savav, um verbo fraco, irregular. Então, vou escrever aqui os prefixos com o mnemônico atina. Presta atenção. Então, nós temos a Aleph. Então, a Aleph é número 1. Eu, para o incompleto ou iktol. Tav, segunda pessoa. Então, primeira, segunda. Iod, terceira pessoa, sempre do masculino. Serve só para o masculino. E Anun, primeira pessoa do plural. Atina, presta atenção. E aí a gente volta, segunda do plural, terceira do plural. Depois os sufixos, porque o iktol, ou incompleto, ele tem também sufixos. Então nós temos o sufixo i, que é para a segunda pessoa do feminino singular. Temos a vav, que é para segundas e terceiras do plural masculino. E temos na, segundas e terceiras do plural feminino. Então, deu a palavra Jonas, Ioná. Então, o mnemônico atina Ioná. Presta atenção, Jonas. Aí você tem os prefixos e sufixos do iktol, do incompleto, que geralmente é traduzido como futuro, enquanto que o katalo, que é o completo, geralmente traduzido pelo passado, pelo pretérito perfeito. Vejamos 3 exemplos de verbos regulares, que não terão gutural, não terão nenhuma letra do mnemônico ruína, só para a gente fixar. Então vou escrever aqui 3 verbos. Então vamos lá. Vou escrever aqui o verbo katav. Katav, ele escreveu. Então, katav é um verbo forte, um verbo regular, porque não tem gutural, não tem consoantes de ruína. Então, katav, ele escreveu. Por exemplo, o verbo mashal. Mashal, mem, shin, lamed. Mashal, ele governou. E o verbo gadal. Então, nós temos aqui gimel, dalet e lamed. Então, gadal, ele cresceu, ele aumentou. Também não tem gutural, não tem nenhuma consoante de ruína, assim como mashal e katav. Então, katav, mashal, gadal são verbos fortes ou regulares. Para terminar nossa aula, acesse o link indicado e ouça 2 canções interpretadas por Moti Steinmetz. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!